aqui à frente também, por favor. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Eu sou a Clarissa, para quem não me conhece. E hoje eu vou começar lendo um pedacinho do Evangelho, do último capítulo do Evangelho, que é a Coletânea de Preces Espíritas, capítulo 28. No item 1, que é o preâmbulo, ele começa assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. E aí eu trouxe, coloquei aqui na lousa, a frase: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. O fato de nós orarmos, seja uma oração pronta, seja uma oração com as minhas palavras, do meu jeitão, o fato de eu fazer uma oração não me traz nenhuma garantia de que eu seja atendido no tempo que eu quero ou do jeito que eu quero. Mas todas elas são sempre escutadas. Todas as nossas orações são ouvidas. E aí, o Livro dos Espíritos, ele nos traz... Página 555. Peraí, gente. Não sei porque eu não tenho a página errada. 355. Agora entendi. No capítulo 2, título da parte terceira do Livro dos Espíritos, o nome do capítulo é Da Lei de Adoração. Nós temos aqui na pergunta 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. 650. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não. Nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Aí na 656, a adoração individual será preferível à adoração do que a adoração em comum? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Tanto que Jesus disse: onde houver um ou mais em meu nome, eu lá estarei. Porque eu não posso fazer isso sozinho. Aliás, eu devo fazer isso sozinho. Mas quando nós nos unimos com uma mesma intenção, nós formamos uma egrégora e isso traz força. Toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, quando nós nos juntamos, nós também ajudamos o elo mais fraco, aqui entre aspas, a se fortalecer, para que estejamos todos juntos
buscando atingir os mesmos objetivos. Porque todo mundo tem aquele dia que não está bem. Todo mundo tem aquele dia que se sente mais abalado, que não está... que tem aquela impressão assim, nossa, mas Deus não me ouve, né? Mas quando a gente está junto, quando a gente se permite sentir a energia que circula numa situação, num momento como esse, a gente percebe que a gente não está sozinho. A gente pode estar num momento muito difícil, mas a gente nunca está sozinho. E é por isso que a união nos fortalece, aumenta a nossa capacidade de alcançar esse objetivo, facilita o caminho. Mas a adoração individual não é menos importante ou menos valiosa. Aí na 659, qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. E tem a pergunta 660. Como é que certas pessoas que oram muito, são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego de tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira com que o aplica. Não adianta eu tomar o remédio de via venosa de forma oral. Ele não vai atingir o objetivo dele. É a mesma coisa. A prece não deve ser no sentido de influenciar a Deus, porque Ele já é perfeito. Ela tem que mudar a natureza de quem ora. É aquele momento que eu olho para dentro de mim. E aí sim, eu me descortino para Deus. Eu sou cheio de defeitos, cheio de erros, cheio de problemas, de pecados. Eu até anotei aqui a origem da palavra pecado. O pecado vem do grego, eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá, gente? Mas escreve amártia. A palavra pecado no grego é amártia. Sabe o que ela significa ao pé da letra? Afastar-se da meta. Então sim, eu vou errar. E eu posso chamar esse erro de pecado. Não com uma concepção bíblica de que eu vou ser julgado e vou arder numa árvore do inferno. Não. O pecado é afastar-se da meta. Qual é a meta? Atingir a perfeição para a qual todos nós fomos criados e voltar a esse Pai que nos criou e nos colocou aqui para aprender. Então sim, eu vou cometer erros, porque eu ainda estou aprendendo, eu não sei tudo. Se eu soubesse tudo, eu já estava lá. Então vou errar, vou cometer vários pecados, vou me desviar da meta. Sabe qual é a beleza de tudo isso? Sempre que a gente se perde no caminho, o que acontece quando o GPS se perde? A gente pega a entrada errada, o que ele fala? Recalculando a rota. Todos nós temos a todo tempo a chance de recalcular a rota. Pode ser que o caminho fique um pouco mais longo, mas todos nós podemos recalcular a rota. E eu não preciso esperar a próxima encarnação para isso. Eu posso começar
fiz a bobagem agora, cometi um erro agora, se eu tenho consciência de que foi um erro, se eu percebo isso como um erro, que às vezes eu fiz, mas eu não vejo, não acho que eu estou errado, aí não tem como eu mudar a minha atitude, porque eu estou cheio de razão, não vou mudar. Agora, se eu cometi o erro e percebi no mesmo instante, nossa, pisei na bola. Nesse mesmo instante, você já pode tomar a decisão e começar a agir para recalcular a rota com relação a esse erro. Óbvio, alguns erros vão ser muito mais graves, mais sérios e mais difíceis de voltar para o caminho original do que outros. Mas eu sempre posso recalcular a minha rota. Eu sempre posso retomar o objetivo. Hoje eu vi um vídeo de um padre falando que você pode encontrar a virgem mais casta no inferno, mas nunca um humilde. Você vai encontrar padre, vai encontrar engenheiro, vai encontrar mendigo, vai encontrar médico, vai encontrar pedreiro, vai encontrar padeiro, toda classe de gente, menos o humilde. Menos o humilde. Ou seja, todo mundo está sujeito a erro. O padre, o pastor, o rico, o pobre, o negro, o branco, o vermelho, o azul, o verde de bolinha cor-de-rosa, o homossexual, o heterossexual, o transexual, o político, o não político, o apolítico, o ateu, o super religioso. Todos estamos sujeitos a erro. Qual que é o grande diferencial do humilde, gente? Por que nós não vamos encontrar humildes no inferno? Porque o humilde, ele reconhece o próprio erro. Uma pessoa orgulhosa nunca vai pedir perdão. Uma pessoa humilde pede. Quando ela percebe que ela errou, ela pede perdão. Mesmo que eu reconheça meu erro, se eu não me arrependo, ou se eu não recalculo a rota porque eu não posso dar o braço a torcer, não tem como eu chegar onde eu quero. Se eu virei para cá e continuo indo, eu vou dar com a cara na parede. Não tem outra possibilidade. Não vai abrir um portal e me colocar onde eu quero. Não é assim que funciona. Eu posso fazer um desvio. Cheguei aqui, aí eu tiro a cadeira e volto para lá. Posso. Mas se eu continuar indo reto, porque eu fiz a curva errado, e eu não posso dar o braço a torcer que eu fiz a curva errada, eu vou dar com a cara na parede. Não há nenhuma possibilidade disso não acontecer. Porque eu não vou nem o braço a torcer de parar. Fala, não dá para continuar. Eu só vou. O humilde, ele dá o braço a torcer. Ele reconhece o erro. Ele pede perdão. Ele tenta retomar, resgatar o que ele precisa resgatar. O oposto do orgulhoso. Então nós nunca vamos encontrar um humilde no inferno. Por quê? Porque ele retoma. E o que quer dizer aqui nessa frase, né? Mudar a natureza daquele que ora. Mas Deus não fez todo mundo bom? Fez. Deus fez todos os espíritos à sua imagem e semelhança. E não é fisicamente. Senão a gente vai dizer, nossa, mas tem um alto, um baixo, um de olho verde, um de olho escuro. A gente não está falando de imagem e semelhança física. A gente está falando de imagem e semelhança em espírito. Todos nós temos a perfeição de Deus dentro de nós. Todos. Porém, é que nem a criança. A criança tem o gene do pai e tem o gene da mãe. Muitas vezes você olha, nossa, não parece nenhum dos dois. Ou então você fala, a cara do pai, quando cresce vai mudando. Você começa a enxergar a mãe e a criança.
Ou vice-versa. Por quê? Porque a gente está em processo. A criança não nasce pronta, ela ainda está em desenvolvimento. É a mesma coisa com o Espírito. Deus nos cria simples e ignorantes. E a gente vai aprendendo. A gente não nasce no nosso auge como espírito, assim como não nasce no nosso auge como matéria. Tudo que acontece no mundo material é um espelho, às vezes um espelho mal feito e levemente nebuloso, do que acontece no mundo espiritual. Tudo que acontece aqui é espelho do que acontece lá. Então não adianta. Se aqui a gente não nasce pronto, que dirá como espírito? É por isso que a gente tem inúmeras encarnações. Quando eu oro, estava falando ali também no livro dos Espíritos, esse momento de oração é para eu me revisitar, para eu olhar para dentro de mim, e quando eu me derramar para esse Pai, eu vou colocar sim os meus pedidos, eu vou colocar sim as minhas angústias, as minhas dores, mas eu também vou louvar porque Ele me criou e me dá chances diárias de aprender e de crescer nesse processo. Vou agradecer e vou pedir. Eu vou pedir a serenidade, vou pedir discernimento, vou pedir coragem, vou pedir humildade para eu me rasgar e aprender a ser humilde, sim, ao invés de deixar o orgulho tomar conta e eu não dar o braço a torcer. Por quê? Porque a gente precisa dar o braço a torcer não só para ele, mas aqui também. A gente está no mundo e a gente não está sozinho nesse mundo. O ser humano é um ser social. Tanto que é o único animal existente que não sai poucas horas depois do nascimento andando, pulando por aí. O cavalo nasce, o potrinho lá, poucas horas depois ele já está saltitando. O gatinho, o cachorrinho. Eles não se viram totalmente sozinhos. Mas é muito mais fácil um gato, um cachorro ou um potro sobreviver separado da mãe logo depois do nascimento do que um ser humano. A não ser que ele seja adotado, seja cuidado por outra pessoa. Porque o ser humano não consegue. Ele só chora. E suja a fralda. E come quando tem quem alimente. Né? E ele não come qualquer coisa. Não adianta dar um bife com um bebê recém-nascido. É leite. Então, a gente foi feito para estar em comunidade, para estar junto. Por isso que se tem essa, entre aspas, aí, obrigação evolutiva de se manter esse bebê, esse filhote junto. E se criam laços para que a gente aprenda a estar junto e queira estar junto. Ninguém gosta da solidão. A gente pode gostar de ter momentos sozinho. Mas estar sozinho, porque eu quero pensar, porque eu quero refletir, porque eu quero orar, porque eu quero o que quer que seja, é diferente de ser uma pessoa solitária. Ninguém gosta de ser solitário, de saber que não tem ninguém a recorrer, não tem ninguém com quem contar, porque nós somos sociais. E por que nós somos sociais? Porque é neste relacionamento que a gente vai aprendendo, que a gente vai pondo em prática o que a gente já aprendeu. A gente vê aquele pessoal que já está mais evoluído, que já tem uma relação com o mundo melhor, e a gente se espelha. Assim como a criança vê o adulto e começa a falar igual ao adulto. Por que um americano não começa a falar português? Um bebê, uma criança americana não começa falando português, ela começa falando inglês. Porque é o que ela vê quem está à volta dela falar. A criança começa a falar por imitação. Ela começa a andar por imitação. É a mesma coisa. Nós vamos aprender pelo exemplo. Alguns vão ser exemplos daquilo que a gente não quer fazer e nem deve. Outros vão ser exemplos que eu quero sim seguir Jesus,
é o exemplo máximo para nós que somos cristãos. Mas tem muitas pessoas no mundo que servem de exemplo para um ou outro aspecto da vida que a gente gostaria de melhorar. E cada um sabe onde precisa melhorar, o que precisa melhorar. Eu preciso melhorar a minha fé. Nossa, eu me sinto tão desconectado de Deus. Não consigo sentir isso, esse amor de Deus me tocando, por exemplo. Ou, nossa, eu sou tão egoísta, gente, eu tenho uma dificuldade de dividir as minhas coisas. Ou eu sou tão guloso, ou eu sou tão irado. Cada um sabe qual é o seu ponto aí de investimento nesse recalcular a rota. Cada um se conhece. Mas se a gente não fizer nada com relação a isso, não adiantou. E a oração é o momento em que a gente tem que parar, se entregar nessa bandeja para esse Deus Pai maravilhoso, louvar, agradecer, pedir, olhando para a gente. Por mais que eu queira mais dinheiro, tá? Vou dar um exemplo. Estou passando por uma situação financeira muito difícil. Pagar as contas está complicado. Tem mês que eu atraso a água para pagar a luz, aí no mês seguinte atraso a luz para pagar a água, que não sei o quê, porque eu preciso ficar fazendo malabarismo ali com dinheiro, porque eu preciso de dinheiro. Você está vivendo? Você tem abrigo, agasalho, alimento, água? Você tem um trabalho? Então talvez você não precise tanto de dinheiro quanto você imagina. Talvez você precise primeiro aprender alguma coisa com essa situação relacionada ao dinheiro, antes de ter o dinheiro. Então a gente às vezes precisa também investigar qual que é o padrão que eu estou repetindo, que eu peço e não recebo o que eu quero. O que será que Deus está me mandando que eu ainda não entendi o recado? Porque às vezes a gente não entende, gente. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, né? De uma situação que a gente passou que rolou um desespero. E aí eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo. O marido estava pior que eu achei que ele ia infartar naquele dia. E aí eu falei, não, calma, respira. Aí fui lá e peguei o Evangelho, porque estávamos os dois transtornados, mas eu realmente achei que ia passar mal. Aí eu peguei o Evangelho, fiz uma prece, pedi para que ali viesse o que nós dois precisávamos ouvir. E quando eu abri e eu li, sabe quando faz um twin assim? Eu falei, cara, a coisa não está tão ruim quanto poderia. Não está tão ruim quanto poderia estar. Podia ter sido muito pior do que foi. Então vamos respirar e agradecer que não foi pior. Porque se fosse pior, a gente não ia ter para comer. Literalmente. E foi um golpe financeiro. E se tivesse sido pior, a gente não ia ter para comprar o pão daquele dia. E quando eu abri o Evangelho, sabe qual foi a passagem que apareceu para mim? Aquela passagem que fala, eu não tenho a passagem de cor, tá, gente? Mas aquela passagem que fala, né, que os pássaros do céu não ficam se preocupando em acumular o que eles vão comer amanhã. Eles voam e Deus provê na natureza o que eles precisam. Que a gente também precisa acreditar que Deus vai prover na nossa vida, né? E aí, eu virei para ele e falei assim, amor, podia ter sido muito pior. A gente sofreu esse golpe financeiro, mas graças a Deus tem o VA, a fome a gente não vai passar. Sabe assim? 2 dias depois, porque isso foi no fim de semana, foi num sábado, na segunda-feira caiu minha restituição depois de renda. Aí você fala, olha como Deus é maravilhoso, é perfeito. Porque assim, o VA você não paga um remédio se você precisar. Né? Tem coisas que você precisa do dinheiro na mão. E aí, mais 1 ou 2 dias depois, caiu um seguro prestamista de um empréstimo que eu tinha quitado, e eu nem sabia que eu tinha esse seguro prestamista para receber. Aquele
caso de invalidez ou morte, cobre umas parcelas do negócio, né? Como eu tinha terminado o empréstimo, tinha esse seguro para receber. E aí você fala, gente, eu não sabia que eu tinha esse dinheiro para receber, eu não estava esperando isso, e olha aí a prova de que eu recebo o que eu preciso. Eu precisava do golpe? Talvez eu precisasse fortalecer a minha fé, talvez eu precisasse aprender alguma coisa com aquilo. Então, quando a gente faz a oração, ela é a conexão com esse Deus, do qual a gente tenta se aproximar. Mas a gente também precisa se ver, porque às vezes quem está atrapalhando o nosso caminho para chegar lá, quem não está sabendo recalcular a rota, somos nós mesmos. A gente fez algum desvio aí no caminho e continuou reto, ao invés de voltar para o curso. E se eu continuar reto, eu não vou chegar no lugar que eu quero. E esse momento de relação, de união com o Pai, é um momento para eu me revisitar, para eu ver a minha natureza. Eu quero tudo do meu jeito, ou eu estou recebendo o que Ele me dá, e quando eu agradeço, eu estou sendo sincera e tentando entender o que isso tudo está tentando me dizer. Nada na vida da gente é por acaso, e tudo traz um aprendizado, e com certeza é um aprendizado que a gente precisa. Com certeza é um aprendizado que a gente precisa. E na maioria das vezes, imperfeitos como nós somos, a nossa tendência é deixar o desespero e a insatisfação tomar conta. Mesmo que não tenha o desespero, a insatisfação, porque eu pedi dinheiro e a coisa não veio do jeito que eu queria. Não veio na hora que eu queria. Então assim, o que está acontecendo na minha vida e o que será que eu preciso virar de chavinha ali de aprendizado para botar a bola para frente e passar para a próxima fase? Mudar de fase. Sabe no videogame, quando você trava ali, naquele mesmo ponto você não consegue passar? Alguma coisa você tem que aprender, alguma coisa você tem que mudar na estratégia. Na vida é a mesma coisa. E às vezes a gente continua na mesma estratégia, porque a gente não se revê. A gente não dá a chance de mudar a própria natureza. A gente é ignorante, a gente não sabe tudo. Então eu preciso me abrir para aprender coisas novas. E com isso, mudar a estratégia. Mas se eu continuar fazendo tudo do mesmo jeito, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então que a oração, ela sirva como essa conexão real com o Pai. E comigo mesmo. Porque eu preciso me conhecer para recalcular a minha rota. Todos nós queremos chegar ao Pai, mas o nosso ponto de partida não é o mesmo. É como se todo mundo quisesse chegar lá no Instituto de Greenwich, mas um saiu do Japão, outro saiu do Brasil, outro saiu dos Estados Unidos, outro saiu da África, outro saiu do Polo Norte. O caminho que cada um vai ter que fazer para chegar no mesmo lugar é diferente. E só eu sei de onde eu saí para eu poder saber quais são as necessidades de recalcular a rota que eu tenho para alcançar o mesmo destino. Eu preciso estar aberto para entender isso. Não adianta eu chegar e pedir informação. Ju, como que eu faço para chegar lá? Ela vai dizer assim, Clarissa, vira à direita. Só que onde ela está, ela tem que virar à direita. Onde eu tenho que continuar indo reto. Não é aqui que eu tenho que virar à direita. Lá na frente eu tenho que virar à esquerda. Porque ó, ela está vindo de lá para cá, eu estou indo daqui para lá. Não é a mesma coisa. Cada um está num referencial. Sabe aquela imagem que uma pessoa tem um 6 ou um 9 desenhado no chão? Um olha daqui vê um 9, um olha daqui vê um 6 e começam a brigar porque não é um 6, não é um 9. É a mesma imagem, só que o referencial muda o resultado do que eu estou enxergando. E a gente precisa entender isso. E a oração, ela é uma forma da gente rever essa rota com o prisma certo. Quando a gente se conecta com esse Pai. Então que a gente possa lembrar que a oração ela é mais do que um pedido. Ela é uma conexão. É para isso que ela existe. Que a gente
gente possa se conectar mais e cada vez melhor, porque, como diz no Livro dos Espíritos, é a qualidade que importa. Excelente passo para todos, uma boa semana. Fiquem com Deus.